Bancos de dados chave-valor são um tipo de bancos de dados NoSQL que armazena todos os dados numa única tabela de duas colunas. Cada valor, descrito na segunda coluna, possui uma chave para representá-lo, descrito na primeira coluna. Pense nessa tabela como um grande objeto, JavaScript ou JSON, ou até mesmo um dicionário do Python. Alguns exemplos famosos desse tipo de banco de dados são o Redis e o Amazon DynamoDB. As principais vantagens desse tipo de banco de dados são escalabilidade horizontal, é fácil de alocar várias máquinas para armazenar os dados, velocidade de consulta e inserção absurda, baixa latência e simplicidade do esquema. Este tipo de banco de dados é geralmente usado para construir filas, dados frequentemente acessados, caixa de aplicações, gerenciamento de sessões, armazenamento de eventos, etc. Por exemplo, supomos que você tenha um banco relacional cuja consulta é lenta. Você pode armazenar os resultados da consulta SQL num banco chave-valor intermediário, como o Redis, e então simplesmente atualizar ele quando houver alguma alteração no banco oficial, e usar o Redis para consultar os dados, ganhando desempenho. Se você sentir falta da separação de entidades, pode usar uma técnica comum nesses bancos, que é padronizar o nome das chaves. Sim, você define um tipo para cada chave, quase que como uma nova tabela num banco relacional. Por exemplo, João Cliente é uma chave que armazena um objeto JSON do tipo cliente, cujo nome é João, ou Laranja Produto para um objeto do tipo produto, cujo nome é laranja. Aqui segue um exemplo de uma aplicação CRUD simples em Node.js/Express, com uma rota POST e uma rota GET para testar o Redis. Detalhe, o Redis só está disponível no Linux, e você pode instalar ele com o comando sudo apt install redis server, e você pode consultar ele através do Node.js com a biblioteca Redis. Veremos o seu funcionamento. Criarei uma nova chave com a rota POST, e aqui irei consultar elas. Para se certificar de que está tudo funcionando corretamente, pode utilizar a ferramenta Redis CLI no terminal. Então, utilizar o comando keys asterisco para listar todas as chaves, e então utilizar o comando get e o nome da chave para listar o valor daquela chave. É isso.